Olá pessoal, neste vídeo vamos apresentar a utilização da ferramenta Gira, empregada pela nossa equipe de suporte técnico para o acompanhamento dos chamados técnicos que eventualmente sejam registrados pelos nossos restaurantes. Lembrando que para utilizar a ferramenta Gira é necessário um processo prévio de solicitação de acesso e cadastramento para poder utilizar a ferramenta. Então, caso você não tenha passado ainda por essa etapa, por favor verifique o manual contido no nosso material de apoio dentro do portal de treinamentos, que vai explicar o passo a passo para que você consiga acesso à ferramenta. Uma vez que você já está com acesso à ferramenta Gira garantido, esse vídeo vai te auxiliar no sentido de conhecer como que é feito o registro do chamado e o acompanhamento desse chamado posteriormente. Vamos lá? O primeiro passo é fornecer as informações para o login, que nos foram encaminhadas no e-mail enviado pela equipe de suporte no momento que nós solicitamos o cadastramento para o Gira. Então, como já recebemos esse e-mail, seguimos as instruções que estão lá e informamos aqui agora o endereço de e-mail utilizado no nosso cadastro. Para esse exemplo, vamos utilizar o endereço de e-mail do suporte técnico e clicar no botão próximo. Na sequência, clicamos em continuar com a conta da Atlassian. Clicando em continuar, o sistema vai então pedir para que entremos com a senha e depois clicamos no botão entrar. Assim que a tela se abre, nós temos acesso aqui ao nosso catálogo de serviços. Então o primeiro passo é procurarmos nessas categorias de serviços aqui disponíveis qual é a situação que se enquadra no problema que nós estamos enfrentando no momento em nossa loja. Podemos observar que temos opções aqui para problemas relacionados ao delivery, ao totem, ao KDS, ao back-office. Enfim, diversas situações, diversos cenários nos quais nós devemos avaliar inicialmente em qual dessas categorias o nosso problema se encontra. Para esse exemplo, vamos clicar aqui como se estivéssemos tendo algum tipo de problema com o nosso POS. A partir daqui, selecionamos uma subcategoria, que é onde nós vamos tentar enquadrar da melhor maneira possível o tipo de problema específico que está acontecendo com o nosso POS. Por exemplo, vamos selecionar aqui a opção lentidão do sistema. Lembrando que essas diversas categorias aqui existentes servem para justamente que possamos dar um direcionamento para a equipe do suporte técnico para verificar em qual categoria o nosso problema se encontra, facilitando assim o encaminhamento mais adequado para a solução para a equipe mais especializada possível naquele momento. A partir do momento que escolhemos a subcategoria, somos levados a um formulário no qual nós vamos detalhar o tipo de problema que estamos enfrentando na loja naquele momento, relacionado, portanto, à lentidão do sistema dentro do POS. O primeiro passo é informar no título do chamado uma descrição breve do tipo de problema que está acontecendo. A partir daí, o segundo campo, o status da operação, serve para que nós possamos indicar se naquele momento a operação da minha loja está totalmente parada por conta do problema que nós estamos enfrentando. Isso é muito importante porque vai afetar a criticidade com a qual o chamado vai ser tratado. Aqui cabe a ressalva de que todos os chamados técnicos são tratados de acordo com a nossa SLA, ou seja, o contrato de nível de serviço, Service Level Agreement, que é acordado entre cada cliente e a eDeploy no momento do fechamento do contrato. Em outras palavras, dependendo do tipo de chamado ou do tipo de problema, ele pode ser tratado em alguns minutos, algumas horas ou com uma urgência máxima, que é o caso do SOS. Assim, se clicarmos em operação parada, estaremos dando uma indicação para o suporte técnico de que a loja deve ser tratada como uma emergência, o que chamamos de SOS. A seguir, na descrição do chamado, colocamos um breve descritivo do que está acontecendo, que são informações adicionais que vão compondo o chamado e vão auxiliar a equipe de suporte a tratá-lo da maneira mais assertiva possível. Por exemplo, vamos colocar aqui que todos os PDVs estão apresentando uma lentidão ao fazer o lançamento em uma mesa. Bom, se nós tivermos aqui um número de um ticket interno, de algum outro chamado que esteja correlacionado ao problema, a gente pode informar já no momento aqui da abertura do chamado também. Na sequência, nós temos dois campos fundamentais para estabelecer o contato entre a equipe de suporte que vai atuar no chamado e a loja, que está fazendo a abertura desse chamado. O número de telefone de contato, caso precise ser estabelecida uma conversa aí entre o pessoal do suporte e quem está abrindo o chamado. E na parte de baixo, onde está escrito anexo, nós podemos colocar aqui qualquer outra evidência que possa auxiliar a equipe de suporte a entender melhor o problema que está acontecendo. Aí pode ser uma cópia da tela que seja feita, um áudio, um vídeo, qualquer ferramenta que você ache que pode contribuir para que a equipe de suporte analise aquele chamado e entenda melhor o problema que está acontecendo, é sempre muito bem-vinda e você pode arrastar e soltar dentro dessa área chamada anexo. E por fim, devemos informar qual é a unidade onde está ocorrendo o problema, qual é a loja onde está acontecendo aquela ocorrência. Podemos indicar uma loja específica ou até, se for o caso desse problema estar afetando várias lojas da nossa rede, podemos clicar aqui na primeira opção, que é global, todas as lojas, para dar uma indicação para a equipe de suporte de qual é a abrangência daquele problema que está sendo relatado. Neste exemplo, vamos clicar na loja Laboratório Teste e depois clicamos em enviar para fazer o registro do chamado. Assim que o chamado é registrado, é apresentada essa tela de resumo, onde nós temos várias informações do chamado que acabou de ser aberto, incluindo aí o número do chamado, que nesse caso é o ED108, o título que nós registramos, que está apresentando lentidão no PDV e diversas outras informações aqui correlacionadas àquele chamado que acabou de ser aberto. Alguns destaques nessa tela são o campo aqui à direita, chamado status,
em que o sistema vai indicando em que situação está aquele chamado no momento. Nesse exemplo aqui, ele acabou de ser aberto, mas já foi encaminhado aqui para o nível de suporte que a gente chama de N3, né, que é um dos níveis, um dos diversos níveis pelo qual o chamado pode ir navegando conforme ele vai sendo tratado. A indicação de que as notificações estão ativadas quer dizer que nós vamos receber, né, por e-mail qualquer registro referente ao andamento desse chamado dentro da equipe de suporte. O tipo de solicitação indica a categoria, né, na qual o chamado pertence, nesse caso lentidão no sistema, e o compartilhada com é uma área na qual está indicado aí com quem aquele chamado é compartilhado. Podemos inclusive adicionar outras pessoas da equipe para que possam receber aí as notificações sobre o andamento da evolução desse chamado dentro do nosso grupo. Além de acompanhar o status do nosso chamado, né, podemos interagir com a equipe de suporte através do campo atividade. Por exemplo, informando aqui que o PDV continua com lentidão, observamos que cria-se um histórico aqui de interações entre as respostas que são dadas pela equipe de suporte e a nossa atuação também no chamado, passando informações no sentido de ajudar a complementar esse andamento. Clicando no canto superior esquerdo, em central de ajuda, voltamos ao nosso catálogo de serviços e no canto superior direito, observamos um botão chamado solicitações, onde podemos consultar, por exemplo, todas as solicitações criadas por mim. Nós vamos, nesse caso, ver todos os chamados abertos, né, por nós dentro do sistema, identificando-se aqui a referência, que é o número do chamado, o resumo do que se trata, né, o status atual de cada um, quem foi que fez o solicitante, e até o final, onde a gente vê a prioridade com que aquele chamado está sendo tratado. Observamos que nessa tela, no alto da tela, temos aqui vários filtros com os quais nós podemos trabalhar para poder filtrar os nossos chamados. O primeiro deles é, por exemplo, o número do chamado. Caso já tenhamos, né, o código, vamos pegar aqui, por exemplo, o ED 107, podemos acessar um chamado especificamente, né? Observe que vai ser carregado aqui todos os dados especificamente daquele chamado. Temos aqui no campo status, onde podemos solicitar por situação, né, do nosso chamado. O campo criados por mim, nós conseguimos filtrar se trazemos os chamados que nós abrimos ou aqueles nos quais nós estamos referenciados. E o tipo de solicitação, se podemos pegar uma solicitação por categoria específica, caso tenhamos um número muito grande de chamados no qual queremos trabalhar aqui e consultar. Pois bem, essa foi uma visão geral de como funciona a ferramenta Gira. Lembrando que conforme o chamado vai evoluindo dentro da equipe de suporte, nós recebemos notificações por e-mail também, mas aqui nós temos uma ferramenta muito útil para fazer o acompanhamento, o monitoramento dos chamados que nós registrarmos dentro do 3S Checkout. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.